Vamos lá. Então, esse aqui é o roadmap, né? Tá ruim de ver. Guia das atividades que nós fizemos. Vou botar aqui embaixo. Então, a gente teve lá o estressados A e B na introdução, o C e o D ficou como opcional. A gente teve o animal, o carro e a calculadora. Os rosas são os exercícios resolvidos. A gente acabou resolvendo também o relógio em sala e passou o Tamagotchi. A gente fez o grafite e passou a motoca. A gente fez a bodega e aí ficou como atividade dos últimos 21 dias a lapiseira, o pula-pula e o cinema. Não foi isso? Sim ou não? Beleza. E aí ficou o junk food. Eu não sei se o junk food tá, eu acho que estava como obrigatório, né? Ah, é porque era o junk food ou então a parte lá do P5 da animação. Ficou opcional. Pronto, aí a gente está bem aqui, ó, na saideira. Então a gente vai ver o conteúdo para poder fazer a atividade de busca agiota, porquinho, tarifas, tá? Então a gente poderia, depois da aula de hoje, fazer essas quatro, mas eu só vou passar duas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar é aprender a trabalhar com ordenação. E aí eu vou fazer o código do zero aqui. Primeira coisa, a ordenação ela exige uma função de comparação entre dois elementos. Sorte.ts. Então vamos lá aqui. Então vamos lá. Isso daqui é um vetor. 1, 2, 5, 1, 2, 6, 8, 9, 3. Isso daqui é uma lista, um vetor. Então vou salvar ele aqui nessa variável. Olá, Bia, Ana, Beatriz, coisa boa para vocês. Então, se eu perguntar o que é a lista, eu tenho que a minha lista é isso daqui. Se eu precisar ordenar, eu preciso dizer como ordenar, porque um elemento ele pode ser ordenado de formas diferentes. Por exemplo, um número eu posso ordenar de forma crescente ou ordenar de forma decrescente. Então, as listas, elas têm um método. E o método da lista se chama sorte. Sorte vem de ordenação. O método sorte, ele exige uma função que receba dois elementos e diga qual dos dois elementos é o menor. É assim que funciona. Então, eu preciso dizer, ei, dado dois elementos, qual dos dois vai ficar na frente? Normalmente, essa função de comparação, ela tem essa cara aqui, ó. Então, seja dois elementos, elemento A e o elemento B, eu preciso retornar um valor. E esse valor, de forma herdada lá do C, ele trabalha no modelo de balança. Então, presta atenção aqui, tá? Olha para cá. Modelo de balança, a gente tem o A de um lado e o B do outro. Quando os dois são iguais, os dois valores têm o mesmo valor, a balança fica equilibrada e o retorno da função é zero. A balança nem cai para um lado, nem cai para o outro. Se o primeiro número é menor, na verdade, se o primeiro número é menor, a balança faz isso e o resultado fica negativo. Se o segundo número é menor, a balança faz isso e o resultado fica positivo. Então, bora lá. Pensando em números é fácil a gente ver isso. Se eu fizesse só isso, A menos B, eu teria o meu resultado. Aqui, ó. Se os dois números forem iguais, qual vai ser o resultado? Zero. Se o segundo número for menor, esse resultado vai ser positivo ou negativo? Se o B for menor do que o A? Positivo. Ó, o B é menor do que o A. A menos B vai ser o maior menos o menor, que vai dar um valor positivo, maior que zero. Por exemplo, se A for 5 e B for 3. 5 menos 3, 2. O resultado é positivo. E se o A for menor, 3 menos 5 vai ser
Menos 2. O resultado vai ser negativo. Então, isso daqui já resolve a situação para mim. O que foi que aconteceu com o meu vetor? 1, 2, 2, 3. Então, se eu perguntar qual o valor da minha lista, eu tenho isso daqui. Se eu quisesse ordenar ao contrário, começando dos maiores e indo para os menores, qual era a operação que eu ia ter que fazer? É só o contrário, né? B menos A. A menos B vai retornar ele de forma crescente e B menos A vai retornar de forma decrescente. Eu sei que essa regra do positivo, igual e negativo, ela não é muito intuitiva. Na verdade, ela é zero intuitiva. Então, a gente aceita e acolhe essa daí. Então, qual é a ideia? Quando você tiver dois números e você quer ordenar esses números, que é crescente, primeiro menos o segundo. Se quer ordenar ao contrário, como é que você faz? O segundo menos o primeiro. Ok? Só que quando a gente não está com números, por exemplo, quando a gente está com nomes, a coisa fica um pouquinho diferente. Por exemplo, uva, ovo, Ana, Bia e Eva. Aqui é o meu vetor. Será que isso daqui faz sentido ter ordenação? Existe ordenação em texto? O que é que vocês acham? Um texto pode ser ordenado em ordem alfabética? Só que a ordem alfabética ela não é assim tão trivial. Por exemplo, na ordem alfabética, vou fazer assim. Vou fazer assim. Ana, Bia, Eva. Aqui ficou fácil, né? Só que se eu tiver Eva maiúsculo, vai ficar onde? Antes do Eva minúsculo, maiúsculo precede o minúsculo? E números precedem. E números precedem, mas de acordo com qual critério? A regra é que não tem regra, existem padrões. E os padrões são definidos por uma coisinha chamada locale, que seria como se fosse a codificação. Então, por exemplo, quando vocês instalam o sistema ele está vinculado a uma codificação textual. Então, se você mandar ordenar as pastas, sei lá, do teu Windows em português, talvez seja diferente de você ordenar as pastas do teu Windows em inglês. A ordem dos elementos vai ficar diferente, porque isso é um padrão de cada locale. Por exemplo, e se eu tiver um acento? Eva com acento é depois ou antes de Eva sem acento? E se eu tiver um espaço? O espaço ele é antes ou depois? Então, tudo isso é questão de um padrão que está definido dentro do locale da linguagem, né? do idioma. Então, como é que a gente faz? A gente pode utilizar o próprio locale para resolver o problema. Então, por exemplo, como é que eu faria isso daqui? Vou fazer frutas. Eu sei que não são frutas, mas aceita, tá? Frutas. Eu posso dizer assim, olha, eu quero ordenar e eu vou ordenar da seguinte forma. Seja A e B, duas dessas coisas, eu vou utilizar o próprio locale compare B. Isso daqui é uma função da string. Toda string já tem essa função. Então, eu estou dizendo, olha, para ordenar duas coisas, eu vou comparar essas duas coisas utilizando a função que já tem na linguagem. Que seria a função da nossa lexicográfica. Então, pronto, aqui está ordenado. Então, o que a gente pegou? Se eu quero ordenar números, eu posso usar aquela regra do A menos B ou B menos A. E se eu quero ordenar nomes, eu posso fazer assim. A.localeCompare. Se eu quisesse ao contrário, do maior para o menor, o que é que eu tinha que mudar aqui? Como é que eu mudaria aqui do maior para o menor? Posso trocar B e A. Ó. Ao invés de comparar A com B, eu vou comparar B com A.
E aí eu tenho a ordenação ao contrário. Por que isso é importante? Que a partir de agora, praticamente todas as atividades, elas vão exigir que a saída saia ordenada. Então, você vai precisar, de alguma forma, em algum lugar, manter os teus dados ordenados. Então, por exemplo, se é um cadastro de pessoas, ele vai solicitar que as pessoas sejam apresentadas ordenado por nome, entendeu? Então, a gente precisa dominar esse lance da ordenação. Então, aqui eu vou pegar um exemplo para a gente trabalhar com classe. Então, vou ter aqui uma pessoa, a pessoa vai ter um nome e vai ter uma idade, e eu vou ter o construtor. Só que aqui eu vou colocar como private para poder trabalhar nossos conceitos de público e privado. E aqui eu vou ter os gets e o get. Nada de diferente, só mesmo uma pessoa. E agora eu vou ter um grupo. A minha classe grupo, ela vai representar um conjunto de pessoas. Já que ela vai guardar um conjunto de pessoas, eu vou ter uma lista de pessoas dentro do grupo para guardar essas pessoas. Todo mundo junto? Estamos indo? Tá dando certo? Então, bora lá. Qualquer coisa, se você se perder ou precisar que eu retorne, você fala, tá? Então, aqui eu estou indo no modo PowerPoint. Eu estou só guiando o Copilot para ele fazer o que eu quero. Então, para inicializar o meu grupo, eu crio uma lista de pessoas vazia. E eu quero fazer o seguinte, eu quero sempre mostrar essa lista ordenada. Então, como é que a gente vai fazer? Vou fazer assim. Quero sempre mostrar essa lista ordenada. Vou fazer aqui um toString na pessoa. Beleza. Então, o que é que eu quero fazer? Para mostrar essa lista ordenada, eu quero que vocês acompanhem comigo duas possibilidades. Pega o conselho? Depois eu tento de novo, vai. Para mostrar... Não, depois eu tento de novo, deixa aí. Para mostrar essa lista ordenada, eu preciso de duas possibilidades. E aí, em alguns casos, a gente vai usar uma, e em alguns casos, a gente vai usar outra. Se fosse só para adicionar a pessoa na lista, bastaria fazer isso daqui. Pessoas.push a nova pessoa. Então, bora aqui comigo. Eu tenho um grupo. O meu grupo ele tem uma lista de pessoas. Eu construo o grupo vazio e eu vou adicionando cada uma das pessoas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Então, bora criar um grupo aqui. Eu tenho um grupo e o meu grupo adiciona pessoas. João, Maria e José. Olá, querido. Seja bem-vindo. Ok. Como é que eu vou fazer? Onde, em qual lugar a gente vai ordenar essas pessoas? A gente tem duas possibilidades. A primeira é ordena depois que adiciona. Se você sempre adicionar no final, ele vai ficar bagunçado. Mas se depois de adicionar você ordenar, o que vai acontecer? O grupo todo vai ficar ordenado. E ele vai permanecer ordenado. Consultar não muda a ordem. Remover alguém muda a ordem. O que vocês acham? Se o grupo está ordenado, eu vou lá e removo alguém. Eu baguncei a ordem do grupo? Não. Não. A única coisa que bagunça a ordem é adicionar alguém no final do grupo. Aí eu preciso ordenar. Então, colocar aqui, ordenar aqui é muito útil. Porque eu posso ordenar e ele vai ficar ordenado até o final. Tá? Outra opção, e aí seria só se eu não pudesse ordenar depois de adicionar, por algum motivo, seja porque a gente vai estar trabalhando com a estrutura de mapa, que não dá para ordenar, que a gente vai ver em outra semana, quando voltar do feriado. Ou então eu posso mandar o vídeo para o feriado. Ou então porque eu não posso ordenar a estrutura principal. Sei lá, porque a estrutura principal representa uma fila. Uma fila de pessoas para entrar na RU. Eu não posso chegar lá e ordenar por nome, vai bagunçar a fila toda. Então, você tem a fila do RU e você não pode mexer nela, mas você quer retornar a lista das pessoas que estão lá por ordem alfabética. Então, você não pode chegar e ordenar a estrutura principal, porque senão você perde a informação da fila. Agora, você precisaria ordenar só na hora, por exemplo, de mostrar. E você não poderia manter isso daí ordenado. Então, vamos lá.
Para ordenar, você pode usar aquela técnicazinha que a gente viu, né? Des.pessoas.sort. E aqui o Copilot fez uma sugestão. Para ordenar pessoas, qual o critério que eu vou utilizar? Critério, você vai ter que escolher. Pessoas têm vários dados. Por exemplo, eu poderia ordenar os alunos por ordem alfabética, eu poderia ordenar os alunos por idade, eu poderia ordenar os alunos por matrícula, para ver quem são os mais antigos para os mais novos. Então, quando você vai ordenar uma classe, você precisa informar qual o critério ou os critérios de ordenação. Por exemplo, sabe onde é que a gente usa múltiplos critérios de ordenação? Vocês que acompanham futebol, vocês sabem que como é que eu classifico os times lá no campeonato? Qual é o primeiro critério? É pontos, né? Primeiro critério são pontos. Ou seja, toda vez que ele ganha, ele recebe 3 pontos, toda vez que ele empata, recebe 1 ponto, não é isso? Só que se a quantidade de pontos for igual, o que acontece? É saldo de gols, não? Saldo de gols. Ou seja, se por acaso ele tiver o mesmo número de pontos, aí vai para o saldo de gols. Se por acaso ele tem o mesmo número de pontos e o mesmo saldo de gols, aí vai por vitórias fora de casa. Não sei, cada campeonato vai ter lá as suas regras. O que importa é que a gente tem e a gente precisa definir os critérios de ordenação ou desempate. Vocês já pegaram uma planilha e fizeram o lance de ordenação, primário, secundário, terciário ou não? Nunca fizeram isso com uma planilha. Você quer ordenar os da... LibreOffice. LibreOffice Calc. Por exemplo. Vai que aumenta isso daqui. Vamos fazer aqui uva, ovo, Eva, Ivo, avo. Aí 12, 15, 16, 13, 15, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente vai ordenar um pacote de dados, a gente pode dizer qual é a coluna principal. Por exemplo, eu quero que ele ordene por nome. Então, eu viria aqui, data, cadê? Ordenar. A coluna principal seria A. Então, se por acaso ele vai usar a A para ordenar, se a A der empate, ele pode usar a coluna B. E se a B der empate, ele pode usar a coluna C. E aí, se eu quisesse, eu poderia colocar outras colunas. Então tá aqui, ó, Eva, Ivo, ovo, uva. Se por acaso a primeira der empate, ele usa a coluna B. Se por acaso a segunda também der empate, ele está usando o quê? A coluna C. A ordenação em múltiplos critérios. Aqui a gente poderia também fazer a mesma coisa. Por exemplo, vou fazer com um único critério, tá? Vou fazer o seguinte, retorna a.get nome, porque eu vou usar o texto como critério, ponto localeCompare, b.get nome. Não foi isso que a gente viu? Usar essa funçãozinha aqui, localeCompare. Só que como eu não estou trabalhando com strings puras, né? Se isso fosse uma string, eu colocaria a.localeCompare com b. Só que o A e o B não são strings, A e B são classes. Então, eu tenho que desempacotar a informação que eu quero para poder comparar. Nesse caso aqui seria o nome. Mas se fosse o texto da matrícula ou sobrenome, ou seja lá o que for, eu desempacotaria a informação que eu quero e mandaria comparar. Então, ok. Esse sort, uma outra informação importante é que ele é diferente do map e do filter. Por exemplo, quando você está usando lá vamos aqui. Daqui é frutas, tudo bem? Frutas. Quando a gente faz um map ou um filter, eu quero para cada fruta, eu quero apenas as
que começam com a letra A. Então só vai ter Ana. Eu quero as que começam com a letra A ou as que começam com a letra E. Então vai ter Eva e Ana. Okay? Então lembra, isso daqui é uma função que eu uso para selecionar os elementos. Como é que eu leio isso daqui? Seja um elemento de frutas, eu estou chamando ele de A. Eu quero esse elemento se o primeiro caractere dele for A ou o primeiro caractere dele for E. O que é o importante da função filter e da função map? É que eles não alteram o vetor original, eles geram um novo vetor. Então, se eu perguntar quem é o vetor de frutas, o que é que ele vai me dizer? É todo mundo ainda. Ah, tá bem na linha, né? O que é o vetor de frutas? O vetor de frutas é todo mundo. Então, o filter, ele filtra e me dá um novo vetor. O map, ele mapeia e me dá um novo vetor. Só que o sort, ele não é assim. E ele tem uma palavrinha em computação para dizer que ele altera o vetor original. E qual é o nome? Ixi, tá bem na linha, né? Deixa eu tirar aqui da linha. Se dá para ver. Pronto, tá aqui, ó. Ordena o array in place. In place é como se fosse no lugar. Ele não cria um novo espaço de memória para fazer a ordenação. Ele ordena o próprio array. Então, quando eu faço o sort aqui, esse sort já altera o vetor de pessoas. Eu não precisaria mandar ordenar e atualizar o vetor. Por exemplo, se eu fosse fazer assim, né? Ordene e atualize o vetor. Se a gente precisasse de ordenar sem atualizar, a gente utilizaria outra função. Então, isso daqui é a diferença do sort para o map e para o filter. Tá? O sort é in place, ele ordena no próprio lugar. Ok, o que é que falta aqui agora? Só mostrar. Então, para mostrar, eu vou utilizar a mesma coisa que a gente já viu naqueles outros exemplos. Eu vou usar o join. Ah, estou na linha de novo. Join, ordena usando quebra de linha. Ou eu posso fazer assim. Para o vetor de pessoas, eu vou transformar cada pessoa no nome dela e depois eu vou juntar os nomes com quebra de linha. Para cada pessoa, eu vou transformar no nome dela e essa lista de nomes eu vou juntar com quebra de linha. Agora eu vou mostrar o grupo. Eu vou colocar aqui a Ana, a Eva, a Bia, o Ivo, o Ovo. Ok, então bora aqui ver como ficou. Ana, Bia, Eva, Ivo e Ovo. A, B, E, I, O. O que acontece quando os nomes são iguais? Vou fazer a Bia 3 vezes aqui. Bia, Bia, Bia. Bia de 15, Bia de 14, Bia de 12. Eu não tô vendo tudo, né? Tô vendo só o nome. Deixa eu mandar mostrar tudo. Ao invés do get nome, eu vou gerar o toString. Então tem primeira de 15, depois 14, depois 12. Tá. Então, se eu quisesse, além do nome, também ordenar por idade, aí eu precisaria mudar aqui minha função de ordenação, porque minha função de ordenação está levando só o nome em consideração. Então, eu posso fazer assim, ó. Qual é a prioridade? Nome ou idade, nesse caso? A prioridade é o nome. Então, prioritariamente, eu vou ordenar por nome. Em que caso eu ordeno por idade? Se os nomes forem iguais. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se a.getNome
Se o nome do A for igual ao nome do B, se o nome do A for igual... É assim? Peraí que eu tô confundindo as linguagens na minha cabeça agora. Não existe, né? Acho que é assim mesmo. Se o nome do A for igual ao nome do B, então eu uso a comparação de idade. Se os dois nomes forem iguais, eu uso idade. Se não, eu uso nome. Nome igual, eu uso idade. E para comparar a idade, basta fazer a subtração, porque a idade é um número. Se forem diferentes, aí eu utilizo o locale. E agora, como é que vai ficar a nossa comparação? Errado. O que eu estou fazendo aqui errado? Se A.getNome for igual a B.getNome, oi. Eu não. Eu me livre, já tô 2 semestres com vocês. Eu quero paz, eu quero voltar para fazer algoritmo. Deixa eu te ligar, que HTML é tipo Markdown. é, só que mais fresco. Aqui, 1000 vezes mais fresco. Bora, se vocês acharem aqui o erro desse antes de mim, eu dou LMS para vocês. Bora. Seja A e B, eu quero fazer isso. Por que que tá dando errado o meu escopo? A.get não, .locale compare, B.get não. Vamos lá, vamos rodar de novo para ver o erro. Ele está dizendo que eu não consigo achar o B. Ué, por que eu não consigo achar o B? Acabou o escopo? Aham, não. B.get não. TS Node, qual é o nome do arquivo? Sort.ts. Foi erro do runner. De vez em quando o meu runner dá isso, ele fica rodando o código antigo ao invés de rodar o código novo. Isso tá certo, o código tá certo. Só que quando a gente clica lá, ele não atualiza o código. Agora vai atualizar. Ó, Bia tem 12, Bia tem 14, Bia tem 15. Então ele está usando primeiro esse daqui, senão ele está utilizando esse segundo. Tá, então, o primeiro esquema, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês era isso. Era a parte da ordenação. Segunda coisa que a gente vai precisar e que é bem útil é aprender a simplificar o laço. Por exemplo, vai ser muito comum em todas as atividades você estarem trabalhando com uma estrutura que guarda os elementos, um repositório. Por enquanto a gente não está usando banco de dados, uma hora vai ser o banco. Mas não faz sentido você ficar escrevendo requisição ao banco em tudo que é canto do código, tudo bem? A mesma coisa aqui. Faz de conta que você precisa procurar um elemento, alterar, remover. Toda vez que você precisa caçar alguém, como a gente tem um vetor, a gente vai precisar de um laço dentro desse vetor. Aí você teria que ficar com laços espalhados pelo código todo, o que é uma porcaria. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma função que procura o elemento. E sempre que eu quiser procurar o elemento, eu vou usar essa função. Por exemplo, procurar por nome. Então, para procurar por nome, eu preciso do nome da pessoa que eu vou procurar. E aí a gente vai fazer o primeiro for que a gente aprendeu lá no Estressados. A gente vai sair caçando, né? I igual a 0, I menor do que pessoas.length, I mais.
Se essa pessoa tiver esse nome, eu retorno i. Se não, lá no finalzinho eu retorno -1. Primeiro i que a gente aprendeu. Então, para procurar, eu procuro a pessoa. Se eu encontrar, eu sei onde ela está. Se eu não encontrar, eu retorno -1. Então, isso daqui serve para eu, por exemplo, alterar um dado, serve para eu remover um dado, porque para remover eu preciso da posição. Então, por exemplo, se eu tivesse um código chamado ou uma função chamada fazer aniversário. Fazer aniversário. Eu preciso achar essa pessoa e preciso aumentar a idade dela em 1. Dia do aniversário da pessoa. Se eu não tivesse aquela função de procurar, o que é que eu ia ter que fazer aqui? Procurar a pessoa, sair caçando a pessoa dentro do laço. Opa, mas eu tenho uma função de procurar. Então a minha posição é procurar por nome. O que é que pode acontecer? Se a posição for diferente de -1, a pessoa existe. Porque se fosse -1, ela não existiria. Agora eu não tenho o método setIdade, né? Então bora fazer aqui. setIdade. Beleza, achei a pessoa. Estão vendo essa linha como ela é feia? Tá vendo? Ó? Essa linha aqui, ela é a pessoa dessa posição que eu achei, vai mudar de idade para a idade que ela tinha mais 1. Só que esse código é feio. Qual é a minha sugestão? Sempre que vocês precisarem trabalhar com um elemento específico do vetor, não fiquem usando o índice o tempo todo. Vocês peguem esse elemento. Por exemplo, o elemento que eu estou trabalhando é des.pessoas nessa posição. Obtive o elemento. E agora eu posso fazer o quê? Esse carinha vai mudar de idade para a idade que ele tinha mais 1. Normalmente esses códigos que ficam interagindo com um determinado elemento, eles são maiores, né? Tem if, tem tal. Então é mais fácil a gente obter o cara de dentro do vetor e manipulá-lo assim, do que ficar o tempo todo acessando o vetor para mexer nele, acessando o vetor para mexer nele. Então pronto, está aqui a pessoa que está fazendo aniversário. E eu fiz isso sem precisar fazer o laço. Então agora eu posso manipular a pessoa sem precisar fazer o laço. Por exemplo, se eu quero remover a pessoa do grupo, banir do grupo. Banir é o termo que se usa, é? Quando você quer... Não, estou falando assim, quando você tem um grupo lá do... É remover, né? Expulsar. Porque tinha um termo que a gente usava nos chats antigos que... Acho que ainda tem no Discord, você faz o ban, é bloquear ou é banir? Hã? Eu não lembro, não. No Telegram, né? Porque tem um termo específico. Que você impede ela de voltar. Hã? É bloquear que você impede ela de voltar pro grupo? Ah, isso é banir, que você tira e impede de voltar, né? Ah, tá, beleza. Remover que você tinha costume, mas ela pode voltar. Ela pode voltar. Então vou só remover. Vou botar ele na blacklist, não. Ó, para remover, a mesma coisa. Eu não preciso mais procurar a pessoa de novo. Por quê? Porque eu tenho uma função que caça ele para mim. Então, ó, procuro por nome. Se eu encontrar, eu removo. Se a gente tivesse mensagem de erro, né, a gente poderia fazer assim, ó. Se for igual a -1, console.log, feio, pessoa não encontrada. Retorna e se conseguir, remove a pessoa. Então, mesmo que o meu código todo ele vá lidar com um vetor, eu só uso for uma única vez na classe. Eu não preciso ficar com esse for espalhado por vários lugares. Tá? Um detalhezinho que eu não sei se vocês vão precisar ou não, que eu não estou lembrando das atividades. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente quer remover do grupo e retornar. Eu quero retornar a pessoa ou nulo. Vou tirar ela do grupo e retornar. Se por acaso eu não conseguir, a pessoa não existia, eu retorno nulo. Se por acaso eu conseguir remover, como foi que eu ensinei para vocês, né?
Você pode salvar a pessoa, não foi isso? Aí você remove e retorna ao auxiliar. Foi assim que a gente fez lá Não toca. na motoca, nos outros. A gente salva, remove e devolve. Sinal que muitos negócios que eu tive dúvida na moto. Era isso e a buzina. A buzina é só um laço. Buzinar. Buzina achei ridículo. Seja saída igual a vazio. For igual a zero e menor do que power. Não é assim? E mais. Saída mais é. Não, começa com P, aí enche de S igual ao poder, né? E depois retorna com M no final. P. Não, quando eu dei isso aí, eu disse, não é possível. O quê? Tem uma forma mais fácil? Tem. Tem a forma você usando com listas. É assim, ó. Seria assim, retornar P, é o primeiro, né? O primeiro elemento. Deixa eu lembrar como é. Mais. É assim, né? É ponto fio, não é para preencher vários iguais, não? Não, é repeat, eu acho. Repeat, Repeat aí, pai. assim. Repetir 5 vezes mais M. É assim, né? É assim. Repetir tantas vezes. Porque são coisas próprias da linguagem. Cada linguagem vai ter sua técnicazinha. Então, por exemplo, se você precisa de um elemento que se repita, no caso aqui do JavaScript seria assim, mas você também teria outras formas de fazer, como, por exemplo, preencher um vetor com vários S e dar o join nele. Tem vários macetinhos aqui. Mas são coisas da linguagem. Beleza? Então vamos recapitular. Foi que essa atividade, essa primeira parte mostrou pra gente. Número 1, como é que a gente faz a ordenação? Tá? Eu preciso do sort para poder ordenar os meus dados. Número 2, a técnica de... isso daqui talvez vocês nunca tinham visto. Hoje a gente já tinha usado em várias atividades, que é como a gente transforma uma lista em um texto. A gente primeiro mapeia as pessoas para aquilo que a gente quer e depois a gente junta da forma como a gente precisa, ponto e vírgula, traço ou o que mais for. Terceira coisa que a gente viu aqui é o lance de utilizar uma única função para encontrar os elementos que eu preciso. Então aqui no caso seria, como eu tenho um array, eu estou trabalhando com o índice do array. Outra coisa, uma coisa útil aqui, ó. Se por acaso eu precisasse mudar o nome, mudar nome, vai ser o nome antigo e o nome novo. Como é que a gente faria isso daqui? Foi no cartório do nome. Por algum motivo, ou então você escreveu errado. Na hora que você cadastrou a pessoa no grupo, você cadastrou com o nome errado. Será que é a mesma coisa do aniversário? Só pega, caça a pessoa e se por acaso ela existir, vamos fazer aqui get nome, vou fazer aqui um set nome também. Se por acaso ela existir, você muda o nome dela para o novo nome. Tá resolvido? O que é que vocês acham? Bora, Sabrina. Solta o celular, Sabrina. Sabe nem o que eu tô falando, Sabrina. Vou te dar falta hoje. Tu não tá nem aqui. Peraí. Tá nem aqui? Bora lá. Eu quero mudar o nome. Como foi que eu mudei como foi que eu fiz o aniversário? Cadê fazer aniversário? Achei a pessoa e verifiquei se ela existe e aumentei a idade dela. Beleza, tá resolvido. Mudar de nome seria só isso? Achei a pessoa, verifiquei se ela existe e mudei o nome dela para o novo nome. Será que pode dar algum problema no meu código? Quem consegue? Perfeito, tá vendo? Ela que não tá prestando atenção sabe mais que vocês.
Desculpa. Pô, professor. Mas aí agora a pergunta difícil. Atualizar o quê? Bora lá. Lembra que a minha lista está sendo ordenada? Em que momento eu estou ordenando a lista? Na hora que eu mostro ou na hora que eu adiciono alguém? Na hora que eu adiciono alguém. Ou seja, mudar o nome ou mudar o aniversário, talvez mude a ordem. E aí a pessoa vai estar no canto errado, sim ou não? Tá vendo? Então, o que era o certo? Todas as vezes que eu fizesse alguma alteração, eu teria que verificar a ordenação. Então, tipo, segunda pessoa é Eva, mudou pra Catarina e... Exatamente. Aí ela teria que mudar, trocar. Então, será que é inteligente eu pegar esse blocão de código aqui e ficar copiando ele em vários lugares? Hã? Não, Não, né? é melhor criar um método. Perfeito. Então, eu vou criar um método ordenar. Procurar por nome, vou criar um método ordenar. Tá? Então, depois disso daqui, adicionar, eu vou des.ordenar. Depois disso daqui, eu vou des.ordenar. Isso daqui, des.ordenar. Só que, na verdade, eu só preciso ordenar se eu fizer alteração, né? Então, o ordenar está vinculado com o fato de alterar. Beleza. Vamos descer um pouco mais na ideia. O que desse método grupo é público, ou seja, é importante, as pessoas vão usar de fora, os outros desenvolvedores ou quem estiver usando a minha classe, e o que é privado, é interno ao funcionamento da classe. Ó, remover do grupo é uma função que eu estou criando para ser utilizada por quem vai utilizar o grupo. A mesma coisa fazer aniversário e a mesma coisa mudar nome ou adicionar pessoa. Mas as funções ordenar e procurar por nome, elas são funções internas. Elas não são funções que estão sendo oferecidas, que faz sentido a pessoa utilizar de fora. Então, isso daqui eu poderia, com segurança, definir como funções privadas. Não faz sentido a pessoa que está utilizando a minha classe ficar se preocupando com ter que ordenar. Vixe, será que sou eu que tenho que ficar chamando a ordenação da classe? Não. A classe garante que as pessoas do grupo sempre estarão ordenadas. Entendeu? Então, quando você coloca isso daqui como privado, você diz, beleza, não se preocupe com esses métodos, eles não são importantes para você. Sucesso? Bora para o próximo conteúdo. Segundo conteúdo é a ideia de enumerações. O que é uma enumeração? A enumeração não tem no JavaScript padrão, tá? Só tem no TypeScript. A enumeração enquanto palavra reservada. Qual é a ideia da enumeração? Às vezes, os teus valores, eles não ficam muito claros se você pensar que eles só podem ser números, strings ou booleanos. Por exemplo, seja dia da semana. Dia da semana pode ser um número, sei lá, de 1 a 7, ou talvez seja um string, sábado, segunda, terça, quarta. Sábado, só que o dia da semana vai começar em 0 ou vai começar em 1? Assim? Segunda é para ser o 2, porque é segunda. Tudo bem. Ok, beleza. Tá, então é melhor que seja assim do que seja texto. Segunda, terça, quarta, quinta. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma função function é fim de semana e eu quisesse receber um dia do tipo number. É fim de semana seria o quê? Seria se ele fosse 7
ou 1? Ah, é, porque um é um domingo, certo, tá certo. Ele é dia da semana se ele for 7 ou 1? Isso é fácil de ler ou é difícil de ler? Não é muito fácil. E aí a gente tem outros problemas. E se a pessoa passar um valor igual a 0, eu vou ficar procurando por esse valor e eu nunca vou encontrar. Se for um erro de lógica ou um erro de código. Então é moleza. Resolve colocando como string. Mas se eu for colocar como string, é para escrever em minúsculo, para escrever em maiúsculo, em português ou em inglês. Então, toda vez que a gente precisa de um tipo de dados cujos valores são limitados, por exemplo, dia da semana, meses do ano, tamanho de roupa, X, XG e tudo mais, a gente pode usar uma coisinha chamada enumeração. Então, eu poderia fazer assim, enumeração, vou diminuir, tá? Dia da semana pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Por exemplo, o resultado, ou então os meses do ano, também fica fácil, né? Meses do ano, só para poder caber aqui, né? Seria janeiro, fevereiro, vai, Copilot, terminei. Obrigado. Por exemplo, se eu quisesse pensar em turnos, quais seriam os turnos que existem? Turnos. Matutino, vespertino, noturno? Poderia ser manhã, tarde, noite. Se eu quisesse, ainda podia botar aqui a madrugada. Tá? Ou seja, para que serve uma enumeração? Enumeração, ela cria um tipo novo e já cria também os possíveis valores para esse tipo novo. Então, eu poderia dizer assim, olha, o meu dia da semana, ele é isso é o nome do tipo, tá vendo? Isso é o nome do tipo e esses são os valores do tipo. Se ele for sábado ou se ele for... Uma enumeração diz o nome do tipo e os valores que esse tipo suporta. É um tipo? Ele é um tipo e os valores. Então, por exemplo, é dia da semana se o dia for sábado ou se o dia for domingo. E a legibilidade melhorou agora? Não só melhorou, mas eu não consigo passar para a minha função fim de semana um valor que não faça sentido. Por exemplo, eu quero passar 8. Ele vai dizer, ei, 8 não existe, cara. 8, eu só posso passar valores que se encaixem dentro da enumeração. A enumeração define o tipo e os valores. Os valores que esse tipo suporta. Dá para colocar string e valor. Tipo, segunda. Porque assim, no fundo, a enumeração ela é a tradução para constantes. Então, a segunda seria 0, terça é 1, quarta é 2. No fundo, eu vou estar trabalhando por trás dessa camada visual, eu vou estar trabalhando com números. Só que é muito melhor trabalhar assim, porque eu tenho verificação de tipo, do que trabalhar diretamente com os números. Por exemplo, seria a mesma coisa, assim, se eu estivesse fazendo o seguinte, const up recebe 0, right, down e left. Em JavaScript, como a gente não tem as numerações, a gente faria assim, as 4 direções. Só que quando eu fosse pedir a direção para a minha função, function mover recebe uma direção, eu vou ter que dizer que essa direção é um número. E eu vou ter que, no código, dizer, olha, direção pode ser up, right, down ou left. Eu não tenho como fazer uma verificação forçada de se o cara está usando as minhas constantes. Eu não tenho como obrigar ele a passar um valor válido,
Porém, contudo, entretanto, todavia, se ao invés de trabalhar com constantes, eu estivesse trabalhando com enumeração, como é que ficaria? Enumeração, direções, direção. Ó, é sempre no singular, tá? Isso daqui. A regra é sempre começa com maiúsculo e a gente coloca no singular. A gente não diz direções, nem turnos. A gente diz turno e direção. Tá? E aí a opção de colocar tudo em maiúsculo ou colocar só o primeiro em maiúsculo, aí é a opção sua, tá bom? Não tem padrão, não. Aqui é mais fácil. Se eu disser que a direção é uma direção, aí eu obrigo a pessoa a utilizar a constante. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó, se a minha direção for para cima, direção ponto up, y menos 1, sei lá, y mais 1, e aí eu faço toda aquela manipulação. Ok? Então, a primeira forma de trabalhar com enumerações seria essa, onde a gente tem a enumeração pura aqui, né, só como tradução para um número. Só que muitas vezes a gente precisa que esses valores eles carreguem mais apenas do que só um número. Por exemplo, se eu quisesse transformar isso daqui para texto, eu teria que fazer uma função get name, pegar o nome, recebe o dia da semana, e aí eu teria que fazer aqui um teste. Se segunda, retornar o texto segunda. Se terça, retornar o texto terça. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar as coisas que nós aprendemos de orientação a objeto para criar uma classe, não agora só um número, mas uma classe que se comporte como qualquer outra classe, ou seja, tenha métodos, atributos, estado e tudo mais, só que os valores que ela possuem são limitados. Exemplo, a gente vai fazer uma moeda. Uma moeda tem o que de atributo? Uma moeda tem um valor. Uma moeda poderia ter um nome, por exemplo, 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos. Uma moeda tem um tamanho, existem moedas menores, moedas maiores. Só que ela tem todas essas coisas, mas a quantidade de tipos de moeda que existem é limitado. Quais são as moedas que existem hoje no Brasil? 5 centavos, 10 centavos, 25, 50 e R$1. Eu só tenho 5 tipos de moeda. Eu não quero permitir que a pessoa crie a moeda que ela quiser. Eu vou criar uma moeda aqui de 51 centavos. Porque eu sempre quero deixar R$1 de troco, de gorjeta para a pessoa. Não. É verdade, pronto. E eu devia ter as moedas de 49 centavos para você poder dar. Deixa 1 centavo aqui. Bem que com o Pix não existe mais isso, né? O povo não sabe nem o que é moeda. Eu fui descer na rodoviária só para a gente dar um time aqui, para vir para cá. Aí meu pai, não, pai, me deixa aqui que eu vou tomar um café na rodoviária de Fortaleza, naquele canteiro central, tem as barraquinhas que vendem um monte de coisa, né? Aí ele perguntou, tem dinheiro? É ótimo porque não interessa que idade o pai da gente tem e o pai da gente, né? Tem dinheiro? Eu, não, pai, eu só pago tudo com Pix. Nem dinheiro, nem carteira eu tenho mais. Eu só levo um cartão e a identidade. Vocês já entraram na vibe da zero carteira, né? Eu nunca mais perdi minha carteira na vida. Fazem meses que eu não uso mais. Aí quando eu fui assim, não, que negócio de pagar R$1, 2 com Pix, pega aqui o dinheiro. Meu Deus, tá bom, vai, me dá aí. R$10, aí ele me deu. Aí eu desci, cheguei lá na moça, eu me senti tão amado, sabe? Sabe, assim, sabe quando a pessoa fica lhe chamando de paixão, os nomes que nem minha mulher me chamava, sabe? Eu disse assim, com amor. Mas era com todo mundo, sabe? Meu príncipe, minha paixão, meu não sei o quê. E tratava todo mundo assim, ela. Aí eu tomei o café, eu perguntei, quanto é? Ela disse, R$1. Aí quando eu tirei a cédula de 10, ela disse, tem o troco não. Tem o troco não, pode levar o café. Eu disse, não, eu pago no Pix. Ah, sim, Pix sim. É uma porcaria. É uma
É uma porcaria, mano. Já teve uma vez que eu cheguei com uma moeda pra ela, o olho dela brilha assim. Troca aqui as moedinhas comigo, vai. Café cremoso, ela tem moeda aí, eu falei, tem, aí eu peguei esse pra ela. É, moeda é ouro agora, faz. Tudo bem, só resetando um pouco. Resetando um pouco. Então vamos lá. Qual vai ser o nosso objetivo agora? Criar uma classe moeda, mas usar as técnicas que a gente viu de público-privado para impedir que a pessoa crie as suas próprias moedas. Eu já vou dizer de cara o que é que a classe faz e quais os objetos que ela possui. Essa vai ser a nossa ideia aqui. Então, moeda.ts. Seria o bom. Seria o porquinho. Mas o modelo que a gente vai utilizar aqui serve para qualquer numeração. Então, sempre que a gente precisasse de uma classe que tivesse os seus objetos bem definidos, a gente poderia usar esse modelo. Tá? Mas eu fiquei com uma dúvida. Assim. Diz. Lá no exemplo do Graça, fez como se fosse um calendário. Aí eu fiquei na dúvida, tipo, tem como fazer uma numeração, tipo assim, dias, dia primeiro, dia segundo, dia terceiro. Mas isso é um número já. Mas, tipo, fazer função que, se assim, mês tal tem tantos dias. Aí... Não, assim, se fosse no caso, é mais fácil trabalhar com vetores. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Seja meses, exemplo, tudo bem? Meses é um string. Tá. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, o primeiro mês vai ser nada, 0. Aí o mês 1, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, papapá, até o final, entendeu? Por enquanto que a gente não tem mapas, a gente tem que resolver com isso. Quando a gente tiver mapas, a gente resolve de outra forma. E aí eu posso fazer o seguinte, os dias vai ser uma lista de números. Primeiro mês não faz sentido, né? Vai ter 0 dias. E depois vai ter 31, 28, então a gente teria um mapeamento de 1 para 1. Meses 1, janeiro, dias 1, 31. Meses 2, fevereiro, dias 2, 28. E eu teria esse mapeamento aqui de 1 para 1. Isso porque a gente não está usando nem pares, nem mapas. Mapas a gente vai ver no futuro. Vocês já aprenderam qual mês é 30 e qual mês é 31? Ou vocês nunca aprenderam na vida? Quem ensinou isso para vocês? Meu pai. Eu também aprendi assim com meu pai, não foi? Aprendi assim com meu pai também. Bora lá. Vamos para a moeda. Uma classe em numeração, ela funciona como qualquer outra classe, você vai criar ela normal, tá? Então a gente vai fazer aqui a minha moeda. A minha moeda vai ter um valor, que é um número, ela vai ter um tamanho, que também é um número, e ela vai ter um rótulo, um label, um nome, tudo bem? Que é um string. Então tem o construtor normal como qualquer outra coisa, e os métodos get. Get valor, get tamanho, vai com a palette, completa aí. Get nome, tá? Como eu não quero que seja alterada a moeda, não faz sentido a moeda começar como sendo de 10 centavos e ela mudar para uma moeda de 25, então não vou colocar 7 nenhum. Não faz sentido o objeto ser alterado depois de criado. Tudo bem? Beleza. Próxima coisa, eu também tenho que impedir o acesso a isso daqui. Então ele não vai poder alterar nada disso daqui. Private valor, private tamanho, private nome. O que é que me falta agora? Se o meu construtor for público, aí em qualquer lugar alguém vai poder chegar lá e criar a sua própria moeda. A moeda vai ser uma nova moeda. Minha moeda vai ser de 49 centavos. O tamanho dela, sei lá, o tamanho é só para a gente diferenciar pequena, média e grande, tá certo? Tamanho 1 e a moeda da promoção. Tá. Eu não quero que as pessoas criem as suas próprias moedas.
Então, eu tenho que desabilitar esse acesso. Como é que eu desabilito um acesso externo? Colocando um private. O que o private faz? Diz que aquele método só pode ser utilizado dentro da classe, concorda? Então pronto, agora a pessoa não pode mais criar a moeda dela. Ué, então cadê as minhas moedas? Eu vou criar as minhas moedas onde? Dentro da classe. Já vou definir de cara dentro da classe moeda quais são as moedas que existem. Então vai existir uma moeda de 10 centavos. Tá? Eu vou chamar de M10, M5. Vai ser uma moeda com valor de 0,5 centavos, tamanho 1, e o nome dela vai ser moeda de 5 centavos. É como se estivesse criando uma constante. Na verdade, eu estou criando constantes. Aí eu explico melhor esse termo já, tá? M25 seria aqui seria uma moeda de 10 centavos, M de 25 centavos. Vou só botar assim, uma maior do que a outra, tá? Só para fazer de... Tá, eu vou ajeitar aqui. M25, M50, tem 50 centavos e a última seria a M100, né? M100. M50... A de R$1 tem R$1 e ela é maior de todas. Ela é maior de todas. M100. Agora vamos entender o uso dessas duas palavrinhas mágicas aqui, tá? E a palavrinha mais importante para a gente é a palavra static. Para que é que serve o static? Quando você diz que uma coisa é static, você diz que ela pertence a todos os objetos da classe e não a um objeto apenas. Por exemplo, eu tenho um exemplo interessante. Quando a gente cria um professor, quando o professor é contratado no campus, o professor ele vai ter um nome, que é único dele, sei lá, um nível e tudo mais. Isso daqui é para cada professor. Um professor vai ter um gabinete. Gabinete 2, gabinete 3, gabinete 4, gabinete 5. Mas será que cada professor vai ter a sua própria copa? Não. A copa não é de um professor, a copa é dos professores, da classe professor. Então, para toda a classe professor, eu vou ter uma única copa. Entendeu? Então, enquanto se eu criasse, se eu pensasse, se eu fosse pensar em termos de desenho, toda vez que eu crio um professor, toda vez que eu crio um professor, eu vou dar para ele um nome e e um gabinete, não é assim? E aí eu crio outro professor, esse professor aqui também vai ter um nome e um gabinete. São espaços de memória separados. Mas todos os professores vão ter uma única copa. A memória da copa, o bloco de memória da copa é compartilhado para todos os professores. Então, se por acaso eu quiser mudar o nome, criei um professor, vou fazer aqui o construtor. Constructor. Meu professor vai ter nome e gabinete. Copilot. Beleza. Então, na hora que eu criar um professor, vou criar um professor, novo professor Ana, e vou criar a professora 2, a Bia. A Bia tem o gabinete 2. Se eu quiser mudar a copa, eu faria assim, ó. Professores.copa recebe a sala 3. Se eu quiser mudar o nome da Bia, fazer assim, ó. Ana e Bia. Se eu quiser mudar o nome da Bia, eu faço Ana.nome, recebe Aninha. Eu faço através do objeto. Vocês estão vendo? Eu acesso o nome através do objeto, porque o nome é do objeto. Mas se eu quiser alterar a copa, eu não faço através do objeto, eu faço através da classe. Porque a copa não é de um professor, a copa é da classe
professor. Então, todos os professores têm uma única copa. Por isso que não faz sentido eu instanciar a copa aqui, porque a copa é para todos eles e não só para um deles. A segunda palavra que a gente teria seria o read-only, que seria equivalente ao const. Tudo bem? Só que normalmente a gente usa o read-only para atributos para dizer que ele não pode ser alterado. Seria a nossa ideia aqui. As minhas moedas eu estou criando, eu vou acessá-las a partir da classe moeda, não preciso criar um objeto para isso, a moeda já é o objeto, e aí eu posso manipulá-las normalmente. Tá? Então, como é que ficaria o uso disso daqui? Ó? Ó como fica legal, como fica igual a uma enumeração. Então, eu vou criar aqui, vou pegar o meu porquinho. Seja porquinho. Meu porquinho, por enquanto, vai ser um vetor de moedas. E aí eu vou começar a adicionar as moedas no porquinho. Moeda.m5. O que é M5? M5 é uma moeda. Vou adicionar também moeda de 50 centavos, adicionar moeda de 25, adicionar moeda de R$1, adicionar moeda de 10 centavos. Então, eu acesso os elementos através da classe. Moeda, ponto. Eu não tenho como fazer isso. Nova moeda. Por que eu não posso criar uma moeda? Porque o construtor está como privado. Legal? Então, ela se comporta como uma enumeração, ou seja, os valores já são bem definidos, mas ela é uma classe completa. Por exemplo, se eu quisesse somar o valor que eu tenho dentro do meu porquinho, eu vou pegar o quê? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar um total e aí eu vou fazer um laço. Para cada moeda do meu porquinho, total mais moeda ponto get nome, get tamanho, get valor. Get valor, para saber o quanto que ele tem. E ele vai me retornar se é 0,10, se é R$1, se é R$2. Aí eu vou sair somando tudo e no final eu tenho o total do meu porquinho. Aqui vai dar quanto? R$1, 1,75, 1,80, né? Então aqui é para dar que eu tenho 1,80 no meu porquinho. Dá nem para comprar um café cremoso. Quanto é que tá o café cremoso? A gente pede um desconto. A gente quebra o porquinho na frente dela para ela ter pena, sabe? Ó, tia, é R$2, mas se eu der em moeda, deixa por 1,80. Fica pra ela deixar, né? Ok? Por exemplo, eu vou ordenar o meu porquinho, já que isso daqui é uma classe normal, eu posso ordenar. Porquinho.sort. Qual vai ser o critério de ordenação? Eu posso ordenar das mais baratas para as mais caras, eu posso ordenar... só faz esse sentido. Seja A e B, eu vou retornar A ponto get tamanho, posso ordenar por tamanho ou por valor. A ponto get valor menos B ponto get valor. Já que é número, eu ordeno assim. Então agora se eu mandar mostrar o meu porquinho, console.log porquinho.map. Para cada uma eu vou pegar o nome e depois vou juntar por /n. Peguei o nome de todo mundo e juntei por /n. Então estão aqui as minhas moedas. M5, M25, M50, M100. Tudo ordenado, usando a técnicazinha que a gente viu da ordenação. Para todos eles, ordena de acordo com o valor. Ok? E aí, esse é o tipo de coisa que a gente chama de padrão. Um padrão é uma forma já bem definida de a gente chegar num resultado. Então, se a gente precisa de uma enumeração ou de uma classe que se comporte assim, esse daqui é um padrão. Você define a classe normalmente, coloca como privado o construtor e define os tipos como estáticos dentro da classe. E aí você consegue o resultado que você precisa. Dessa atividade, a gente vai fazer... A gente teria aqui o porquinho para a gente trabalhar, que trabalha justamente com as moedas. Se eu abrir aqui o porquinho é o 0,17. A gente tem que o nosso porquinho
Esqueci de atualizar. Então, o porquinho, ele é a manipulação de moedas, só que o nosso porquinho, ó, tá vendo aqui, ó, C10, C25, ó, isso aqui que a gente acabou de fazer, ó. Value, Volume, Label, tá? Só que ao invés de ter só moedas nos porquinhos, a gente também pode esconder papeizinhos, bilhetinhos ou mais o que você quiser e colocar dentro do porquinho. Qual é a ideia? Você pode encher o porquinho até ele estufar, e não mais do que isso. Quando você cria um porquinho ele tem um volume máximo, tá vendo aqui? E aí você pode adicionar moedas e itens até que ele chegue no volume máximo, não além disso. E para poder extrair as moedas e extrair os itens, o que é que você tem que fazer? Tem que quebrar o porco. Você só pode extrair se você quebrar o porco. Senão você não pode, tá? O que seria o volume máximo do porco? O volume atual do porco? A soma de todo o volume das moedas com a soma do volume dos itens. E o que seria o valor total do porco? A soma do valor das moedas. Tudo bem? Então é só um jogo de manipulação das nossas enumerações, tá? E a gente já tem aqui o rascunho. Ó, no rascunho aqui já tem até as moedinhas criadas, você só vai preencher o resto das informações. Os itens, que são uma classe bem simples, e aí os métodos do porquinho. Tá? A main aqui também já está feita. Tudo bem? Então a gente tem essas três possibilidades de atividade, que seria o porquinho e o contatos. O contatos fica, eu acho que o contato já está lá resolvido, e aí vocês não precisam fazer o contato agora, mas provavelmente vão ter que fazer na semana que vem, quando vocês tiverem que fazer busca e agiota. Então, queridos, aproveitem para treinar, tudo bem? Essa semana, porque as atividades elas já estão valendo menos por atraso. A gente tem que gerar algum senso de urgência, porque senão vai ficar com esse monte de feriado, e se não tiver senso de urgência, a gente perde completamente o ritmo e descamba total do esforço que a gente fez, porque é assim que passa, né? Daqui para o final de semestre, por causa dos feriados, vai ser uma chulipa. Então, já é mentalidade de fim de semestre. Tudo bem? A gente vai ter que fazer projeto final? Não. Não vai ter projeto final. Porque já tem as atividades. Fora isso, eu ainda preciso de mais... Eu estou falando em termos de conteúdo, tá? 2 semanas... Idealmente 3 semanas, 3 aulas de conteúdo, não 3 semanas. 3 aulas de conteúdo. Porque o conteúdo de herança, eu sempre deixo ele pro finalzinho do finalzinho. Se você aprendeu o que está para trás, conteúdo de herança é sucesso. O difícil é tentar meter a cara em herança para ficar só com a ideia principal. Ah, eu entendi, mas quando você vai tentar incorporar, você não consegue. Porque para incorporar você precisa de mapas, de tudo que você viu antes. Entendeu? Então, ele realmente fica para a saideira da disciplina. E aí o projeto final para a gente seria, no caso aqui, o Twitter ou o WhatsApp. Mas se você fez o que estava para o começo, você não precisa de nota. Você já tem o 7 ou 8 lá garantido, então você nem precisaria fazer as últimas atividades. Aí fica ao seu critério. Se quiser fazer só por diversão ou por desafio para fechar o 10, aí você faz. Mas aí é da disposição e da vontade de cada um. Tudo bem? Então,
Vou terminando por aqui. Se vocês quiserem, eu posso dar uma olhada nas atividades que vocês estão enganchados, tá? E eu provavelmente vou mandar vídeo explicando mapas, porque se deixar para daqui a 15 dias, aí vai bagunçar tudo. Eu vou mandar vídeo e passar atividade com prazo. Oi, porque fora essa a gente ainda vai ter outra semana completamente morta, que vai ser encontros, né? Morta que eu digo assim, vai ter um evento muito legal nos encontros,